Olá, começa agora mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. O tema de hoje é segurança institucional a partir da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que completou 10 anos em março deste ano. Em nossos estúdios, nós estamos recebendo o pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Doutor Alexandre Martins, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Ana Paula, pela oportunidade de falar mais alguma coisa sobre esse tema e esclarecer do que for possível os seus ouvintes. E temos também o doutor Eliezer Vieira, que é juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha e que é membro da Comissão de Segurança Institucional. Doutor Eliezer, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Ana Paula, o prazer é todo nosso, em nome da Comissão de Segurança Institucional e também do Tribunal, em estar participando desse programa. E esperamos que a nossa audiência seja, assim, bastante razoável e entenda bem o assunto que vamos discutir. Ok, então. Eu queria começar falando sobre a questão da segurança institucional. Doutor Eliezer, o tema é bastante abrangente. Sim, e tanto é abrangente que, de algum tempo para cá, todo o judiciário brasileiro vem se preocupando com isso, a partir, claro, de alguns eventos infelizes que ocorreram na carreira da magistratura, e por isso o CNJ, já no final do ano de 2010, determinou que nós adotássemos algumas medidas. Dentre elas, foi criado um curso nacional de segurança na Academia Nacional de Polícia, em que eu tive a oportunidade de participar, fiquei lá uma semana, juntamente com mais 29 magistrados de todo o país, entre desembargadores e juízes, e ali foi dado, digamos assim, o pontapé inicial para uma política de segurança da magistratura em nível nacional. Certo. Segurança institucional, esse tema causa dor no senhor? Não, não causa dor, porque a dor que teria causado já causou há muito tempo, né? Mas eu queria pegar só um aspecto que o doutor Eliezer falou, que me pareceu muito importante, né? Em primeiro lugar, não existe segurança. O que existe é sensação de segurança. Se houvesse segurança, o presidente dos Estados Unidos não seria assassinado, o Papa não teria sido baleado, etc. Né? Em segundo lugar, o importante não é a segurança em si, mas é como o doutor Eliezer falou, a política de segurança. O Estado tem que, em primeiro lugar, aparelhar os magistrados com equipamentos, com tecnologia, com verbas próprias para a proteção da pessoa, do magistrado. Por que isso, né? Porque o magistrado é um representante muito qualificado do Estado. O Estado investe muito para que alguém seja juiz de direito. E o Estado tem que proteger aquele representante qualificado dele, Estado. Doutor Eliezer, como que está essa política atualmente no Tribunal de Justiça aí de segurança institucional? Bem, em final de 2011, nós fomos chamados para integrar uma comissão de segurança, no primeiro momento muito incipiente. O desembargador Telêmaco, que ainda hoje é o presidente, me convidou, também convidou o doutor Marcelo, juiz de direito, e ali começamos a idealizar como é que seria a estrutura dessa comissão. Ainda no final de 2011, preparamos alguns documentos e em 2012 conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa uma lei que criou toda a estrutura da Comissão de Segurança Institucional. E hoje nós temos realmente uma comissão que funciona, se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, na medida em que é necessário, é convocada, e assim tomamos as medidas em cima dos problemas que nos são apresentados. Quais são, assim, um pouco de exemplo dos problemas que são apresentados, que são levados até a comissão, doutor? Toda vez que algum colega passa por alguma dificuldade, quer seja ele mesmo se sentindo ameaçado ou sentindo que a audiência em que ele vai presidir possa ter algum problema mais sério, ele faz contato conosco e nós então ativamos os nossos ferramentas, as nossas ferramentas que nós temos, e essa comissão ela é integrada não somente de 3 magistrados, mas também de um delegado da Polícia Civil, um coronel da Polícia Militar e um coronel do Bombeiro. Então nós nos utilizamos desse aparato estatal para assim conseguirmos dar
uma sensação de segurança, como o doutor Alexandre Martins falou, e as coisas vêm transcorrendo bem. Doutor Alexandre, o juiz Alexandre, ele tinha a sensação de segurança? Olha, ele teve muitas fases, né? Fases em que ele se sentiu realmente ameaçado. Ele chegou a recorrer a presidente da MAGES da época. Ele teve proteção da Polícia Federal, mas ali era uma questão, Ana Paula, pontual. Não era uma questão de política de segurança do magistrado. De uma forma que era muito falha. O Alexandre tinha 2 ou 3 policiais federais e tal. Às vezes ele precisava se deslocar para Linhares. Aí o policial federal, como é que ele fazia? Podia ir no carro dele Alexandre. Mas se o Alexandre tivesse que dormir em Linhares, não tinha diária para pagar a estada do policial lá. É muito difícil dizer que ele tinha ou não sensação de segurança. Às vezes tinha, às vezes não. Ele às vezes realmente se sentia ameaçado e às vezes ele relaxava porque ele na verdade ficou ameaçado desde 2001 e foi assassinado em 2003. É impossível, é humanamente impossível uma pessoa ficar alerta há 2 anos. Uma hora escapa aí. Doutor Eliezer, os casos de juízes que se sentem ameaçados, intimidados, que se sentem vulneráveis, né, perante qualquer tipo de situação, quais são as orientações que a Comissão de Segurança dá para esses juízes? Primeiramente, nós nos reunimos para fazer uma análise do caso. Nessa condição, os últimos casos têm sido apresentados para nós, a gente pede tanto o Serviço de Inteligência da PM, quanto o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, que acompanhem e verifiquem se aqueles dados que nos são apresentados são verdadeiros. Em sendo verdadeiros, nós chamamos o magistrado, veja só, isso quando a situação não é de urgência. Já aconteceu situação de urgência em que de imediato nós afastamos o magistrado daquela condição de perigo e depois partimos para a investigação. Quando não é de urgência, que a gente adota essa providência cautelar. E assim a gente adota essa providência, afasta o juiz da situação de perigo, ou não sendo situação de perigo, a gente adota providências para inibir ou simplesmente aniquilar aquele foco de possível ameaça. A gente pode citar como exemplo uma situação, não vou dizer o lugar, mas uma colega nos procurou e disse que ela estava preocupada em razão de que estava atuando num processo complicado e tinham falado para ela que essas pessoas que eram de alto risco realmente tinham coragem tanto de intimidar o magistrado quanto aqueles que atuavam no processo. Exemplo, o Ministério Público. Em razão disso, ela nos procurou, nós trabalhamos o processo, colocamos com ela 3 policiais diuturnamente durante toda a instrução, até o momento em que ela terminou o julgamento. Ela mesma depois fez um relatório para a comissão e disse que a partir daí não se sentia mais em ameaça, vulnerável. E aí ela mesmo, 30 dias depois de publicada a sentença, de terem sido interpostos recursos, ela nos devolveu o pessoal da segurança. Entendi. Mas Paulo, deixa eu só fazer uma observação com relação ao que o doutor Eliezer falou, né? Ele mostrou, na verdade, 2 situações de insegurança para o magistrado. Uma é pontual, uma audiência perigosa, um réu perigoso naquele momento para audiência, etc. Outra situação diferente é o magistrado se sentir permanentemente ameaçado ou ameaçado durante algum tempo e não em razão daquela audiência. Esta segunda situação, quando o magistrado se sente ameaçado por um tempo maior, é que é bem mais complexo. Né? No caso do Alexandre, ele começou desde a época em que ele participou da missão especial de combate ao crime organizado. Ali é que começou. Então, naturalmente, àquela altura, não tinha uma comissão como essa. Certo. Se tivesse, provavelmente, outras medidas teriam sido tomadas. Né? O tribunal está preparado, doutor Eliezer? Claro que cada caso é um caso,
mas em linhas gerais o tribunal está preparado para uma situação descrita como essa que o doutor Alexandre acabou de exemplificar? Ou seja, o tempo todo, permanentemente, entendeu? A pessoa viver esse clima de que pode acontecer algo, entendeu? Que dê cabo da sua vida? O nosso presidente, o desembargador Telêmaco, esteve reunido com o governador do estado e toda a comissão também esteve reunida com o secretário, tanto que saiu quanto este que assumiu agora de segurança, e sempre colocando para eles a situação de que, na realidade, nós não temos pessoas o tempo todo disponíveis para trabalhar a questão de segurança 24 horas. Então, em surgindo a necessidade, o Estado se comprometeu a fornecer policiais militares para trabalharem nos casos e pelo tempo que for necessário. Hoje nós disponibilizamos no tribunal cerca de 3 homens só para essas situações urgentes que aparecem por questão de 10 dias, 1 mês ou 2 meses no máximo. Para a situação prolongada, o governador do estado e também o secretário se colocaram à disposição para fornecer um efetivo maior, se for necessário, para um tempo, não vou dizer indeterminado, mas um tempo muito prolongado. Ok. Isso tem sido bem eficaz. Talvez por questão de segurança não vale a pena mencionar nome. Mas há um magistrado, que era colega do Alexandre, que tem segurança permanente, 24 horas e por tempo indeterminado, porque ele é tão potencialmente vítima como foi o Alexandre. A postura dos magistrados, também há algum tipo de orientação nesse sentido para evitar que a pessoa se depare com esse tipo de situação? É claro que existem casos pontuais, como foi o do juiz Alexandre, né? Como o senhor falou, foi a partir da atuação dele na missão especial de combate ao crime organizado que tudo ali começou a disparar, né? Exatamente. Mas existe, doutor, um trabalho nesse sentido para que você não seja um alvo? A comissão está trabalhando um treinamento e nesse treinamento a gente está fazendo uma previsão de possivelmente entre 30 e 40 horas e serão repassadas essas informações, tanto a questão de como o magistrado ele se colocar diante de uma situação de perigo, como também ele conseguir vislumbrar que está surgindo diante dele uma situação de perigo. E aí ele ou nos procurar ou propriamente adotar providências para a sua autossegurança. Ok, então. Eu vou pedir licença a vocês e chamar para um rápido intervalo. E a você que nos acompanha, é 1 minuto só. Nós já voltamos. O Tribunal de Justiça está de portas abertas para os estudantes capixabas. Através do projeto Visita Monitorada, alunos de todas as idades vivenciam o dia a dia do Judiciário. A visita acontece todas as quintas-feiras, às 2 da tarde. Acesse www.tjs.jus.br, clique no banner Visita Monitorada e inscreva sua escola. Para mais informações, ligue 3334-2211. Acesse www.tjs.jus.br e participe. Voltamos com o programa Justiça nas Ruas e o nosso tema é segurança institucional. Eu quero começar conversando neste bloco com o advogado Alexandre Martins de Castro, que é pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Em março de 2013, nós completamos 10 anos, né, da morte do juiz Alexandre Martins. Doutor Alexandre, o doutor Eliezer comentou no primeiro bloco sobre a questão do treinamento para magistrados na área aí de segurança institucional. O juiz Alexandre chegou a receber, na época, ainda que de forma muito incipiente, algum tipo de treinamento nesta área? Ele se preparou? Não, àquela altura não havia nenhuma política nesse sentido, não havia nenhuma previsão de treinamento. O que o Alexandre tinha era o conhecimento básico, porque ele foi criado por mim desde pequeno em quartel, né? Na época era oficial da ativa da PM, e
Ele sabia atirar, ele sabia alguns exercícios e tal, mas questão pessoal dele, não que tivesse tido nenhum tipo de treinamento. O senhor considera essa iniciativa importante? Ela é fundamental, ela é essencial. Hoje em dia, o magistrado, o promotor, enfim, o agente público que se sente ameaçado, se ele não tiver um treinamento sério e feito através de pessoas que entendam realmente desse métier, que não sejam meros curiosos, se ele não tiver isso, ele não tem boa chance de se sair bem. Ao passo que, se ele tiver um bom treinamento feito com especialistas na área e com o cuidado que a comissão da qual o Dr. Eliezer participa tem tido, se ele tiver esse tipo de apoio, ele tem boa chance de trabalhar, usando a expressão que o Alexandre usou, a última dele, na entrevista, sem se intimidar. Não é? Uhum. Doutor Eliezer, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre esse treinamento que é dado para os magistrados. O treinamento que a gente está, na realidade, não está sendo dado ainda. Nós estamos planejando para colocar em breve em operação. Será nos mesmos moldes daquele patrocinado pelo CNJ, junto à Academia Nacional de Polícia. E lá nós foram 36 horas de treinamento, as disciplinas ministradas por delegados da Polícia Federal e pessoas ligadas aos temas que foram apresentados. Nós tivemos, por exemplo, atividade policial, atividade de inteligência institucional. Nós tivemos a questão da segurança pessoal prevista para a própria pessoa, a segurança pessoal promovida por pessoas externas, a questão da segurança em termos de prática de tiro e a questão da segurança em ter visualização de evasão em condição de risco. Então, ou seja, é o mínimo que o Estado tem condições de promover para uma pessoa que não é da área de segurança em ter noção de sua própria segurança. Foram 36 horas. É mais ou menos nesses moldes que a comissão está planejando esse curso a ser dado. E aí, claro, será dado pela Escola da Magistratura, mas com pessoas externas à nossa atividade e que lidam diretamente com segurança. Possivelmente, traremos delegado da Polícia Federal, homens de inteligência do Exército, que já se colocou à disposição para estar trabalhando na questão de inteligência, e também pessoas ligadas à prática de tiro, ou do Exército, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Militar, utilizando um estande de uma dessas três instituições. Ok. Doutor Eliezer, o tribunal, a partir desse trabalho, né, já só o fato de planejar estas atividades, que não são poucas, não são atividades simples, existe muita preocupação do tribunal com relação à segurança de magistrados, em especial os que atuam aí na área criminal? Sim, nós temos uma grande preocupação e toda vez que surge qualquer comentário a respeito de risco para o magistrado, e quando eu falo magistrado e o seu ambiente de trabalho, né? Nós de imediato, às vezes sem que o magistrado tenha ciência, a gente já se antecipa, porque às vezes os órgãos de inteligência que nos repassam, antes de repassar para o magistrado. Eles se antecipam, passa para a comissão, nós chamamos o magistrado, comunicamos o fato a ele e dizemos que a partir de agora a sua vida será monitorada pela Comissão de Segurança e também passamos para ele um menu de situações em que ele deverá estar respondendo à comissão, né? A partir daí a vida dele não pode ser como ele bem entende, porque ele está numa situação de risco. E sim, dentro daqueles passos previstos pela comissão. Agora, doutor Eliezer, e até acho que o doutor Alexandre também pode participar da resposta dessa pergunta, como é que é para o poder receber, entendeu, a notícia da morte de um membro seu? Bom, é óbvio que isso aí, primeiro, a gente, como agente público, na essência,
a gente tem a visão de que o Estado ele não pode jamais, em razão de que ele foi criado para dar um mínimo, garantir um mínimo de direito a todos os cidadãos, ele jamais pode se curvar diante de qualquer pessoa. E quando existe uma ameaça, a gente entende que o Estado de plano tem que atuar para fazer valer o objetivo para o qual ele existe. E lembro-me bem que um colega, também não vou citar a comarca, ele se sentindo ameaçado, isso já tem quase 10 anos, ele saiu da comarca e comunicou à presidência que estava saindo da comarca porque ele não se sentia seguro. A presidência, então, naquela época, me chamou e falou assim, a partir de amanhã você assume essa comarca porque existe uma ameaça real. E a ameaça realmente era real. Como eu sou egresso da Polícia Militar, com facilidade na época, sem existir comissão de segurança institucional, sem nada, eu me utilizei do aparato de inteligência da polícia, coloquei infiltrado na região um capitão de inteligência mais 2 agentes, um cabo e um soldado, e em questão de 10 dias me trouxeram todo um material que eles tinham colhido, inclusive interceptação telefônica, em que o elemento que ameaçava, ele falou realmente que aquele juiz anterior ele tinha colocado para correr. Este que chegou, que dizem que foi coronel da PM, ele não vai botar para correr, mas sim iria me dar um tiro na minha cara. Então, ou seja, mas naquele tempo que eu tinha a estrutura da polícia, né? Porque era egresso da PM, com as minhas amizades, e ainda como oficial da reserva, consegui fazer isso. E eu falei, chamei esse cidadão, junto ao capitão, e falei assim, olha, veja só, na realidade você está lutando não contra um juiz, você está lutando contra o Estado. E o Estado será implacável contra você. Você está sendo processado, continuará sendo processado, eu não tenho nada contra você como pessoa, mas o Estado tem contra você um ato que você praticou e irá até o fim julgá-lo. Se você realmente for culpado, será condenado, senão será absolvido. E aplaquei aquela situação. Então o Estado ele tem que agir dessa forma, de forma que as pessoas entendam que o Estado ele tem o poder não para utilizá-lo de forma arbitrária, mas para proporcionar aos administrados a segurança mínima e a garantia dos seus direitos. Então, doutor Alexandre, em algum momento, decorridos todos estes anos da morte do juiz Alexandre, o senhor deixou de sentir a presença do Estado? O senhor acha que houve falha do Estado? Não, vamos fazer uma separação, né? De que Estado nós estamos falando. Agora nós vamos falar de Estado-membro, o Estado do Espírito Santo. A Justiça do Estado do Espírito Santo, eu atribuo a ela nota 10. Os julgamentos foram rápidos, o Tribunal de Justiça foi muito ágil, as sentenças foram muito bem elaboradas, de forma que o Estado do Espírito Santo cumpriu muito bem a sua função. E o atual presidente do Tribunal de Justiça, inclusive, me prometeu que tomaria conta desse caso, que daria a ele a celeridade necessária, etc. O Estado, União, nota 0, porque não é possível que um habeas corpus de natureza meramente protelatório leve 1 ano para ser julgado. Quer dizer, olha, a sentença está falha porque não ouviu o Joãozinho. Quem é o Joãozinho? O Joãozinho não estava rolado. Aí tá, então esse habeas corpus é improcedente. Essa alegação não vale de nada. 1 ano para dizer isso? É um absurdo. Né? De forma que o Estado, quando ele se sente ameaçado, como o doutor Eliezer falou, o Estado tem que dar uma resposta eficaz, rápida, exemplar, de uma forma tal que desestimule qualquer pessoa a fazer um ato semelhante. Quando o Estado é moroso, quando o Estado é lerdo, a pessoa começa a pensar, posso fazer o que eu quiser, não vai me acontecer nada. Essa é a verdade. Então, nota 10 para o Estado do Espírito Santo, nota 0 para Brasília. É um ato de intimidação, doutor Eliezer, já que o senhor está colocando o juiz como o Estado, esse tipo de prática, de intenção, entendeu? É uma intimidação do poder? Nós temos várias situações que foi visto claramente que a parte ela tinha o objetivo de intimidar, sim, o Estado, naquela condição de Estado juiz, em alguns momentos o Estado representado pelo promotor. E que a gente viu que as partes que estavam envolvidas
elas queriam tumultuar, amedrontar, fazer com que o magistrado ou o promotor fosse afastado do processo, ou seja, para, no mínimo, atrasar, protelar o processo, né? Se não, acabar com o processo. Então, o Estado ele não pode permitir isso e nós temos atuado de plano nas situações em que a gente vislumbra do magistrado não ter condições de continuar ali, em risco da sua própria integridade física, a gente tira o magistrado e coloca um outro no lugar que tenha o mesmo perfil para tocar o processo. Ana Paula, inclusive, nesse aspecto aí do caso do Alexandre, né, não foi só uma tentativa de intimidação, foi uma afronta, foi um abuso, foi uma audácia, né, alguém atingir um representante tão qualificado do Estado como era o juiz que foi vitimado, de uma forma tal que o Estado tem que dar uma resposta. E essa resposta tem que ser uma resposta muito exemplar, uma resposta muito eficaz. Dizem que a justiça tarda, mas não falha, né? Mas nesse caso a justiça está tardando, está falhando. Porque enquanto não houver uma solução para esse problema, fica não a sensação de segurança que nós estamos falando, né? Mas a sensação de impunidade. E existe muito essa questão de que o caso do juiz Alexandre, as pessoas têm realmente a sensação de impunidade do caso do juiz Alexandre. Como é que o senhor, doutor Eliezer, enquanto membro da magistratura estadual, recebe isso? Bom, o que a gente tem a falar a respeito, não somente do doutor Alexandre, que nos deixou, ainda muito jovem, mas outros magistrados, como a doutora Patrícia, recentemente no Rio de Janeiro, aquele juiz lá em São Bernardo, Arthur Bernardes, né? Em São Paulo. Que foi 10 dias antes da morte do Alexandre. Isso, Então, esses são os 3 casos mais falados em termos de magistratura nacional. É claro que tudo isso nos deixa assim, muito tristes, porque serviram como um ponto de partida para nós repensarmos a questão da segurança institucional. O ideal era que isso não tivesse ocorrido e nós tivéssemos nos antecipado e pensado antes. Infelizmente, nós só passamos a pensar após isso. Esperamos que situações como essas não ocorram novamente, né? Agora, como disse o doutor Alexandre, o Estado ele tem que atuar, o Estado, falando Estado juiz, ele tem que atuar prontamente. E nós temos sentido algumas falhas nesse aspecto, né? Os julgamentos são prolongados. No caso aqui do doutor Alexandre Martins de Castro Filho, até hoje o processo não acabou, embora alguns membros daqueles que foram acusados, alguns dos acusados já foram julgados, mas o processo como um todo ele não teve o seu fim. E isso nos deixa bastante entristecidos. Ok. Doutor, quais são as lições, essa é a última pergunta aqui deste bloco, né? Quais são as lições que ficam para o judiciário, para a magistratura, para os membros do sistema de justiça acerca do caso Alexandre Martins, acerca da morte do juiz Alexandre Martins? Ana Paula, há um ditado francês, aquela chose meilleure é bom, de toda desgraça deve ser tirado um proveito. E dessa grande desgraça que foi a morte de um juiz, não é porque você é meu filho, qualquer que fosse o juiz, né? Ficou a ideia de que o Estado tem que estar sempre aparelhado, sempre forte, que aquilo foi uma virada de página no combate ao crime organizado, que foi um tiro no pé que o crime organizado deu em si mesmo. E deve ficar também a lição de que, da mesma forma que o caso do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 10 anos após, não teve o seu desfecho, há também muitos outros pais que choram a morte de seu filho e cujos processos também não tiveram solução. Há muitos pais que têm o desprazer de perder um filho e ver o processo acabar e o réu escapar por prescrição, que no caso do homicídio se dá em 20 anos. Isso é um absurdo. Ok. E o senhor, doutor Eliezer, quais as lições que a magistratura tira da morte do juiz Alexandre Martins? Que nós passamos a pensar de forma diferente. Os magistrados, a partir daí, entenderam que
existe uma situação de ameaça, essa ameaça nem sempre ela está visível, mas por vezes aparece e que nós temos que aprender a conviver com isso. E na situação dela se apresentar, de imediato nós procurarmos as instituições que são responsáveis pela segurança, notadamente agora com a criação da Comissão de Segurança, procurar a comissão e através da comissão nós chegarmos aos agentes públicos, seja policiais militares, Polícia Civil, Polícia Federal, para a partir daí adotarmos medidas de forma a impedir que essas situações voltem a ocorrer. Ok, então. Eu quero agradecer a presença de vocês no programa Justiça nas Ruas. Eu agradeço também a oportunidade, né? Eu cumprimento a todos os seus ouvintes e espero que tenha sido apresentada alguma forma de solução ou de sugestão para que nós vivamos melhor. De forma idêntica, eu agradeço e sempre me coloco à disposição, tanto da TV Justiça do Espírito Santo, como também à disposição de qualquer pessoa para trabalhar a questão da ideia de segurança institucional no Judiciário Capixaba. Ok, então. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.